trabalho, esse vai ser o nosso assunto com a jornalista e especialista em voz profissional, Giovana Tortato. Tudo bem, Giovana? Boa tarde. Tudo bem, Núbia? É um prazer estar aqui com você hoje. Eu que agradeço, gente. Vou contar pra vocês que a gente fez faculdade junto, então tá sendo uma honra te entrevistar aqui, viu, Gil? Que bom. Obrigada. Então, eu quero que você fale pra gente quais são os principais cuidados que a gente precisa ter com a voz. Nós que trabalhamos, os professores também. Justamente. Então, existem alguns cuidados, Núbia, que teoricamente nós já sabemos, né? Mas na hora de praticar, a gente acaba esquecendo. Então, cuidar, por exemplo, com o excesso de ar-condicionado, o excesso de bebidas gasosas. Isso tudo é claro que não vai ser todos os dias. Então, eu sei que eu vou usar a minha voz daqui 2 horas. Eu vou cuidar da minha alimentação. Então, eu não vou ingerir energético, cerveja, refrigerante, bebidas de laticínio, leite, pão de queijo, tudo que tiver leite, no geral, prejudica a nossa qualidade vocal naquele momento. Então, aquilo que a gente já sabe, o que é bom para a nossa saúde, também é bom para a nossa saúde vocal. E o que não é bom para a nossa saúde, também não é bom para a nossa voz. Isso tudo afeta a questão de grito, por exemplo. Eu não posso ficar gritando se eu vou usar a minha voz. O sussurro também não é legal. Você pigarrear, né? Isso a gente sabe, mas a gente faz muito, né? Que é o... Isso não é legal, nós precisamos evitar. Então, todos esses cuidados, que como eu falei, na teoria nós já sabemos, mas a gente precisa fazer com que isso se torne algo automático na nossa vida, né? E a gente que cuida da voz precisa ter esse cuidado redobrado, então, né, Gil? Às vezes, quando vai usar a voz, até os professores também têm esse cuidado, porque lá na frente vai sentir os efeitos disso, desse não cuidado, né? Isso, exatamente. Então, quando a gente fala de profissionais de voz, muitas pessoas só pensam em nós comunicadores ou cantores, mas existem outros profissionais. Os professores, os vendedores, atendentes de telemarketing, são pessoas que utilizam a voz diariamente e nem sempre lembram de cuidar das vozes, né? Então, nós precisamos trabalhar isso de uma maneira automática, fazer com que o nosso cérebro entenda. Então, às vezes quando eu tô fazendo alguma coisa que não é legal para minha voz, eu preciso lembrar, opa, vamos parar por aqui, que isso não vai ser legal depois, vai prejudicar. E assim, muitas vezes é prejudicial não só temporariamente, mas permanentemente. Então, o que eu mais vejo, eu vejo muito, são cantores, por exemplo, que ficam muitos anos cantando, muitos anos usando a sua voz e acabam prejudicando depois de um tempo. E ali ele perde a profissão, né? Nossa, se a gente não tiver a nossa voz legal, né, Núbia? A gente vai perder a nossa profissão. Então, a gente precisa ter esses cuidados diariamente e a gente precisa lembrar que os professores, né? O que a gente vê de professor rouco. Eu lembro quando eu estava na infância de professor que chegava e falava, hoje eu não tô com a voz boa. Então, vamos cuidar da voz, vamos exercer esses cuidados vocais. Esses cuidados também, já a gente pode falar que impacta também na desenvoltura da voz. Pra gente que vai usar muito tempo a voz, os cuidados com os cantores também, do show, enfim, impacta também, então, na desenvoltura. Porque aquela questão, vai cuidar todas as vezes de outras coisas e esquece, às vezes, do principal da voz, Exato, né? É a qualidade vocal. Então, eu vejo muitos alunos meus, mentorados meus, que têm uma qualidade vocal, que tem uma voz linda, mas que não tem esses cuidados. Então, eles acabam afetando essa qualidade. Algumas pessoas chegam para mim e falam, eu tô cantando tão bem, tá lindo, de repente a minha voz dá uma oscilação, né? Isso tudo é a falta do cuidado. E entre os cuidados, existe o aquecimento vocal. Então, de nada adianta eu simplesmente chegar lá e cantar. Eu preciso avisar a minha voz. Eu falo que a nossa voz é como o nosso corpo numa academia. Você chega na academia, você não vai pegar o peso pesado, você vai avisar o seu corpo. Vou alongar o meu corpo, ó. Agora eu vou te usar, agora eu vou te exercitar. A voz é a mesma coisa, eu preciso avisar ela, eu vou aquecer a minha voz para então eu usá-la de uma maneira mais intensa. Já então, tocando nesse assunto que você falou pra gente, então, do aquecimento, como que deve funcionar pra gente que usa a voz nesses casos? Então, olha só, eu costumo dizer que nós que usamos a nossa voz, a gente tem um benefício, que a nossa voz está conosco. Um instrumentista, por exemplo, ele precisa levar o seu violão, ele precisa levar o seu teclado, ele precisa levar o seu piano a todo lugar para treinar. A gente não. A gente está com a nossa voz o tempo inteiro. Então, eu sempre falo para os meus alunos, vocês não têm desculpa para não aquecer a voz de vocês. Ela está com você. Então, você pode aquecer na hora que acordou, no banho, dentro do carro, andando na rua. É claro que andando na rua vai ficar engraçado, né? Mas você pode. Então, existem algumas técnicas. Então, a vibração de língua, a vibração de lábios, que é o trrr, são aquecimentos comuns que a gente pode fazer todos os dias. E com o tempo a gente vai aprendendo outros aquecimentos, né? Que é o ai, au, au, yeah,
Então, existem vários aquecimentos que a gente... quando eu estou atendendo os meus alunos, eu direciono. É um aluno que vai cantar ou é um aluno que vai trabalhar a questão de dicção ou de questão de voz mesmo? Então, a gente vai trabalhando vários aquecimentos, existem diversos, inúmeros aquecimentos. E a gente vai melhorando, a gente vai intensificando, trabalhando a questão de ornamentos vocais com o tempo também. E depois que usa a voz, já precisa fazer esse desaquecimento para a voz dar aquela respirada, digamos assim, isso, né? Com certeza. Não, mas com certeza. Precisa, por quê? A gente vê cantores, por exemplo, ou comunicadores que ficam o dia inteiro, né? Um evento que você vai trabalhar, que fica ali o dia inteiro usando a sua voz, um cantor que está num show. Você acha que ele vai aguentar o outro dia sem desaquecer? Ele precisa descansar. Nosso corpo, a nossa voz faz parte do nosso corpo. Ela também fica doente. Existem doenças vocais. Então, é necessário o desaquecimento vocal. E como que a gente desaquece a nossa voz? Então, a gente vai, primeiramente, terminou de usar a sua voz, vai beber água. Muita água e silêncio. Silêncio. Fique quietinho, não sussurre. Alguém vem falar com você e fala, agora eu preciso descansar um pouquinho a minha voz. Porque a gente precisa respeitar o nosso corpo também, né? Senão a gente vai adoecer a nossa voz e a gente precisa trabalhar, né? A gente precisa dela, né? Ainda mais isso que você comentou com a gente, já me lembrou a questão do clima também. Porque como você falou pra gente no início da nossa entrevista, a questão do ar-condicionado. Mas esse clima maluco que a gente tá vivendo nos últimos dias, é um dia de chuva, é um dia de sol, esquenta, esfria, a voz também sofre com isso, né? É muito difícil. E aqui na nossa cidade, Cascavel, Toledo, enfim, é difícil porque existe uma oscilação de temperatura. Então, o que eu faço? Eu vou hidratar a minha voz. Eu vou estar sempre ingerindo água. Eu falo para os meus alunos, tenha uma garrafinha com você. Não tem o costume de beber água, então adquira esse costume. Porque você precisa cuidar da sua voz. E se a gente não cuidar, por exemplo, então posso beber chimarrão? Posso beber um tererê? Aí eu vou falar com cuidado, porque eu sei que aqui o pessoal gosta muito de beber chimarrão, tererê, mas assim, tudo em excesso não é legal, né? Então, o chimarrão, principalmente, já existem vários estudos comprovados de que ele em excesso faz muito mal, pode fazer muito mal. Tem gente que tem câncer, então a gente precisa ter o cuidado. Não precisa parar de tomar, eu não vou parar. Mas a gente precisa cuidar desse excesso, né? Nós precisamos lembrar que nós precisamos da nossa voz. E não é só esses profissionais que eu falei. Hoje é muito difícil uma profissão que não precisa se comunicar. Nós precisamos estar em contato com as pessoas, né? No nosso lado profissional e até para socializar, né? Então nós precisamos cuidar. E a gente pode falar da dicção também, que é uma grande dificuldade que as pessoas têm, que seus alunos chegam lá assim com esse impacto da dicção? Sim. Algumas pessoas, quando eu falo que eu trabalho com técnica vocal, pensam que eu só trabalho com o canto. Mas muitos, eu acredito que 70% das pessoas que vêm até mim tem um problema de dicção. Então, como que eu trabalho essa questão de dicção? E é normal, tá? Não precisa ficar constrangido. Eu tenho problema. Não, é normal e é tratável. Então, existem alguns exercícios, algumas coisas que podem ser feitas. Por exemplo, o velho trava-línguas, o chão sujo, casa suja. Isso trabalha a sua dicção. E eu gosto muito de trabalhar a questão do relaxamento de músculo da face. Então, a gente vai abrir bem a nossa boca, trabalhar a vibração de língua. Então, mandíbula, maxila, tudo que a gente puder movimentar dentro da nossa boca e fora também esses músculos é interessante para a nossa dicção. Um outro fator, Núbia, bem interessante que eu gosto de falar, por exemplo, um aluno meu chegou e eu vejo que esse problema de dicção é muito grande, é muito grave. Eu preciso fazer uma anamnese ali, dentro do que eu posso fazer como jornalista, porque eu não sou uma profissional da saúde, né? Eu sou uma especialista, mas não sou uma profissional de fono, por exemplo. Então, na medida que eu percebo que esse aluno está com um problema muito grave de dicção, eu vou entrar com um fator multiprofissional, que são mais profissionais junto comigo. Então, eu vou indicar esse aluno para um fono e até para um otorrino em alguns casos, porque muitas vezes é um problema mais grave. E até mesmo pode envolver o gastro. Pessoas que têm problemas com refluxo têm um afeto muito grande na sua voz. A sua voz ela é afetada, a qualidade vocal é afetada devido a esse refluxo que fica aqui nessa passagem, né? Então, aí entra o trabalho multiprofissional. Eu com outros profissionais, para então a gente ter aí um sucesso, né?
algo mais excelente para essa pessoa. Isso que você falou pra gente, Geu, do trava-língua, o que tu tem que fazer de trava-língua, e a gente acha que não vai dar resultado, mas dá uma baita diferença, muito, né? Muito, parece bobeira, né? Que a gente brincava disso quando era criança. Mas é o ninho de mafagafos, a casa está ladrilhada. Então, quando eu vou dar essa aula pro pessoal lá, o povo fica assim, é sério? Não, é sério isso. Se você for fazer uma consulta com uma fono, ela vai trabalhar isso com você. Então, é extremamente necessário e os resultados são incríveis, assim, é nítido. Você pegar um aluno meu, chegou na aula com problema de dicção e depois de 6 meses ali, o resultado é incrível. E é o que dá gosto, né, de trabalhar, você ver os resultados. Então, a dicção, ela é tratável, assim como a afinação é tratável. As pessoas me perguntam, né, um adendo aqui. Gê, eu sou desafinado, mas será que eu tenho jeito? Sim, todas as pessoas têm jeito, é só você querer. Exatamente, Geu. A gente pode falar sobre o som nasal e oral, Geu? Como que funciona? Porque às vezes as pessoas também têm uma certa dificuldade, até no canto também, sobre isso, né? Então, olha só, nós temos sílabas, letras que são nasais, normal. O P, o N, são sílabas e letras nasais. Mas o que a gente não pode deixar acontecer é que toda a nossa fala seja nasal. Então, como que a gente sabe que a gente tem uma voz nasal? Então, a gente tapa o nosso nariz e fala, eu tô falando com você aqui, tem momentos que ficam nasais, olha só, porque são sílabas nasais. Mas eu não posso falar o tempo inteiro assim. Então, um teste é o parabéns pra você. O parabéns vão ter sílabas nasais e não nasais. Se você ficar o tempo inteiro com essa voz assim, a sua voz é nasal. Então, você precisa trabalhar isso também. Então, como que a gente trabalha a questão nasal? Justamente dessa maneira. A gente fica tapando o nariz a aula inteira até fazer com que a nossa voz saia toda pela boca. Então, a gente precisa... E tem muita gente. E se a gente parar pra pensar, procurar bem, existem cantores bem nasais também, né? Que precisam trabalhar um pouquinho ali. Mas tem gente que tem essa característica também, que faz sucesso e tá ok, né? Sim, é o que vai, né, Geu? E aquela questão, sempre buscar se aperfeiçoar, os cuidados, é muito importante para você oferecer o melhor para o seu público. Seja, você professor quer melhorar, até cuidar da sua voz, mas você comunicador, você cantor, enfim, ter esses cuidados é fundamental, né, Geu? Exatamente. Nós precisamos perceber aquilo que a gente pode melhorar. Tá bom, mas o que você pode melhorar? Né? A gente tem coisas, sempre tem. A gente sempre vai poder melhorar, né? Você pode melhorar, eu posso melhorar. Então, a gente precisa aperfeiçoar e buscar o nosso melhor, a nossa excelência, né? E saber que é um passo de cada vez, né, Geu? Porque acho que alguns alunos chegam lá pra ti e já quer tudo de uma vez. E não, é aos pouquinhos, é um caminhar, cada dia, né? Sim, é uma coisa que eu sempre falo pra eles, calma, né? Eles chegam querendo, eu quero fazer a segunda voz, quero fazer a harmonia, calma, nós precisamos primeiro entender quem é você, qual é a sua voz, no que ela se classifica, pra então a gente mexer nela. Mas primeiro nós precisamos de segurança vocal e os cuidados vocais. Com certeza. Geu, eu quero te agradecer por essas dicas, vir aqui no nosso Ver Mais, conhecer nossos estúdios aqui em Cascavel e passar essas dicas muito importantes pra gente ter esse cuidado com a voz. Obrigadão, viu? Obrigada a você, o estúdio tá lindo. Agradeço esse convite, amiga. Obrigada a você, viu? E manda um beijo para suas meninas, gente. Ela tem 2 pequenas coisas mais lindas. Tenho. Vou deixar aqui o Instagram da Geu também para vocês conhecerem mais o trabalho dela, saber mais informações e conhecer as pequenas delas que tão lindas. Um beijo pra Bea e pra Betina. Até mais, Geu. E agora a gente vai para um rápido intervalo e a gente volta já já para